Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Larissa Brandão, sou professora de cirurgia geral do VRMed. E eu tô hoje para falar aqui com vocês sobre o assunto que é o queridinho das cirurgiões, o trauma, o xodó. Cuidado que você pode se apaixonar pela cirurgia, tá? Ó, a gente tem aqui o objetivo de descomplicar tudo sobre cirurgia geral, para você chegar na hora da sua prova e fazer a melhor prova da tua vida, tá? E eu queria te convidar para vir comigo nessa. Bora! No VR a gente sempre começa assim: o que que a prova quer de você? Qual é o ouro da prova? Quando a gente fala de trauma, meninos, atendimento inicial é 30% das questões, tá? E o atendimento inicial ele vai ser a base para você conseguir responder todas as outras, porque o que vem depois vai vir na sequência. A gente tem ali trauma abdominal com em torno de 15%, a gente tem trauma torácico também 15% das questões, TCE, trauma crânioencefálico e choque hemorrágico. Então tem muito mais do atendimento inicial e todos os que se seguem têm o atendimento inicial como base. Super importante. Aliás, quando a gente fala de trauma, eu não estou falando que é um assunto importante, é um assunto essencial. Porque 20 a 30% das questões de cirurgia geral da prova são de trauma. Isso eu estou falando dos últimos 15 anos. Então você não pode chegar na prova sem saber trauma. E se eu puder prever aqui uma questão da sua prova que você vai fazer, vai ser de trauma. A pergunta que você tem que fazer é: qual subtema de trauma que vai cair? Porque que vai cair trauma, vai. Vão entender comigo? Ó, quando a gente fala dos conceitos iniciais, para vocês irem se situando, o trauma, meninos, eu quero que vocês comecem a tratar como doença. É uma doença que precisa ser tratada quando acontece e precisa ser prevenida ao máximo. A definição de politrauma da TLS é que são lesões agudas múltiplas em dois ou mais sistemas que podem acarretar no risco de morte. E aí, o que é que eu quero que vocês tenham na cabeça? Por exemplo, um paciente que teve um acidente de carro, um paciente que caiu de altura, paciente queimado. São pacientes que a gente considera politraumatizados porque tiveram lesões agudas múltiplas. Tudo bem? Ó, outra coisinha que de vez em quando cai nas provas, ainda mais essas provas que são mais conceituais, vamos dizer, por exemplo, o Sul São Paulo às vezes cobra, o ENARE, antigo ENARE e agora é o ENAMED, é esse conceito de mortalidade trimodal. O que isso quer dizer? Quando ocorre mortalidade no trauma, essa mortalidade ela costuma acontecer em três momentos, três picos de mortalidade. O primeiro deles é ali em torno de 50%, é aquele pico que acontece na hora do trauma. É aquele paciente que tem uma lesão incompatível com a vida. É aquele paciente, meninos, que teria, por exemplo, uma decapitação, uma lesão traumática de aorta severa, e aqui não tem jeito. Não tem a melhor UTI, o melhor pré-hospitalar, o melhor equipe de cirurgia, o melhor hospital. Não tem jeito. São lesões que são incompatíveis com a vida. Então, quando eu falo de tratamento do primeiro pico, eu tenho que falar de prevenção primária. Eu tenho que falar, por exemplo, de massa amarelo para um acidente de trânsito, das campanhas para você não beber e dirigir. Tudo isso que acontece é justamente para pensar nessa prevenção. Aí a gente começa a entrar nos outros picos de mortalidade. O segundo está ali em torno de 30%, é aquela mortalidade que vai acontecer nas primeiras horas do trauma. São as lesões potencialmente fatais. Aquelas lesões em que o atendimento inicial, que é o que a gente vai falar hoje, faz a diferença. É o atendimento inicial que vai definir ali a conduta para se o paciente vai conseguir ter essa lesão potencialmente fatal revertida ou se ela vai culminar na morte, nesses 30%. O terceiro pico, em torno de 20% das mortes, ela é um pico mais tardio, dias, semanas depois, tá? São aquelas lesões que são complicações. E isso aqui a gente fala mais de pacientes que estão na UTI, paciente que teve uma infecção generalizada depois do trauma, paciente que teve um trauma crânioencefálico muito grave, que teve complicações por conta disso, tá bom? O que é mais importante vocês entenderem é que o primeiro pico não tem o que eu fazer quando eu atendo. Então eu preciso prevenir. O segundo pico é aquele que o atendimento inicial é potencialmente salvador. E o terceiro vai ser aquele que são complicações tardias. Aí tem que ser um atendimento de tratamento intensivo. E essa primeira hora do trauma a gente chama de golden hour, de hora de ouro, porque é essa hora que o atendimento inicial, o pré-hospitalar, um hospital preparado para receber um helicóptero, por exemplo, de um paciente politraumatizado, é esse atendimento que vai ser rápido o suficiente para reverter essas lesões potencialmente fatais que a gente vai aprender hoje. E aí, atendimento inicial. Vamos lá, respira fundo, que essa é a parte mais importante para vocês começarem a entender trauma.
para a gente começar a aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento. E quando eu falo de atendimento inicial, a primeira pergunta de todas que tem que vir na tua cabeça é: a cena está segura? Porque se a cena não estiver segura, eu não posso me expor ao risco de também virar uma pessoa acidentada. Tá? Então, quando a gente fala de segurança na cena, você está falando no pré-hospitalar, é fácil vocês entenderem, né? A ambulância vai parar em um lugar seguro, vai colocar cones para sinalizar, por exemplo. Se for um lugar que for um paciente vítima de tiro, né? A polícia vai junto para garantir a segurança da equipe. A cena tem que estar segura. E o conceito que eu queria já lembrar aqui para vocês, bota um asterisco aí na sua cabeça, é a segurança da cena no intra-hospitalar. Porque isso às vezes aparece em prova prática, tá? E você não pode comer essa bola. Porque a segurança no intra-hospitalar é luva, máscara, é proteção individual. É o equipamento de proteção individual, o EPI. A gente precisa ter para a gente conseguir atender o paciente de forma mais segura, tá? Então, a segurança no intra-hospitalar igual EPI, máscara, luva, touca, se for o caso, combinado? E aí a gente começa o XABCDE. Garantir a segurança, garantir que eu tô bem, minha equipe tá segura, eu tô seguro, minha equipe tá segura, o paciente tá seguro, a gente começa o atendimento. XABCDE, XABCDE, XABCDE. A gente vai falar isso várias vezes e eu quero que fique medular na tua cabeça, tá? Tem uma coisa assim que a gente já precisa sinalizar e entender. Quando eu falo de XABCDE, a gente vai falar de cada um especificamente, tá? Mas eu queria que você já entendesse o seguinte: cada letrinha dessa significa uma coisa que eu vou avaliar. E quando a gente avalia, eu preciso identificar alguma lesão, alguma alteração ali. E depois que eu identifico essa lesão e essa alteração, eu não vou seguir a vida para o resto. Eu tenho que tratar na hora que eu identifiquei. Presta atenção num conceito super importante aqui, tá? O XABCDE, ele é um protocolo estabelecido para você atender primeiro, identificar e tratar primeiro aquela lesão que vai matar mais rápido. Não é a lesão que vai matar mais, mas é a lesão que vai matar mais rápido. Porque um paciente que tem a via aérea obstruída, que não consegue puxar o ar para respirar, ele morre mais rápido do que aquele que teve um trauma neurológico, por exemplo, tá? A gente vai falar um pouquinho disso. Então, avaliou, identificou, tratou. Avalia de novo, identifica de novo, trata de novo. Em qualquer momento que você está no ABCDE e você identifica algo que na ordem, presta atenção, porque isso prova pega muito vocês, tá? A gente vai discutindo as questões. Na ordem, apareceu uma lesão que mata primeiro, mata mais rápido, é essa que eu preciso tratar primeiro. Combinado? E aí a gente vai começar o XABCDE. X é de exsanguinação, de sangramento externo. E aí, eu sei, bem na sua vez, surgiu a TLS-11. Bem na sua vez, pressão arterial de 12/8 já não é mais normal. Bem na sua vez, pediatria tá jogando um monte de coisa nova pra gente aprender. Bem na sua vez, eu sei. Mas calma, o que que o ATLS-11 fez, tá? O ATLS-11 basicamente pegou tudo que a gente já estava fazendo, porque demorou muito tempo entre o 10 e o 11, que a gente já estava entendendo o que era melhor para o paciente e estabeleceu como um protocolo definitivo. Então foi só isso. A gente já falava do X antes do A. A gente já falava que um paciente que tem um sangramento externo significativo, ele morre mais rápido do que aquele que está com a via aérea obstruída. A gente já estava falando do X-ABCDE. E quando a gente fala de sangramento significativo, eu quero que vocês pensem, por exemplo, amputação traumática. Chegou na cena, assim, parece uma cena de crime, de Fred Krueger, sangue no teto, sangue no chão, poça de sangue. Poça de sangue é uma boa dica para você lembrar na prova. Tem poça de sangue perto do paciente. Identifica, tem esse sangramento significativo, você já sabe. Identificou, trata. Se a gente trata o sangramento, é para controlar o sangramento agora. Porque pensa comigo, se tem um sangramento dentro da barriga, você não vai estar vendo agora. Você não consegue olhar para o paciente e falar, eu acho que esse baço aí explodiu. Não dá para olhar e falar. Mas um sangramento de uma amputação, um sangramento externo, ele chama a tua atenção. E controla agora. E aí, como é que a gente vai controlar? Primeira coisa, compressão direta. Primeiro eu coloco lá com luvinha, minha mãozinha para tentar comprimir. Faço um curativo compressivo. Outra opção que o ATLS-11 traz pra gente é o packing da lesão.
O packing da lesão é eu colocar um monte de compressa dentro da lesão, em cima da lesão, e fazer um curativo compressivo para que essa quantidade tente fazer uma compressão efetiva. E a outra opção que a gente tem é o torniquete. Ai, Lari, mas o torniquete ele vai fazer isquemia do membro, se a gente colocar. Vai. Mas é melhor o paciente perder o membro do que perder a vida. A gente está falando aqui de um sangramento que ele é tão intenso, tão preocupante, que ele é potencialmente fatal. Então a gente precisa pensar nisso. E quando a gente pensa nesse paciente que precisaria de um torniquete, é aquele sangramento arterial em jato, tá indo no teto, sangue. É aquele paciente que teve uma amputação traumática, metade da coxa foi embora. Imagina. Não tem como você, com compressão, segurar a femoral que está jorrando sangue. Um sangramento que não resolveu com a compressão. Tá? E o ATLS-11, ele orienta assim pra gente. Se você tem um sangramento que você precisa controlar com torniquete, você coloca 5 a 8 centímetros proximal à lesão, mais perto do coração do que do distal, tá? Então, se foi algo no braço, por exemplo, a gente tem que botar, se a lesão tá aqui, assim, na região do relógio, vamos dizer, eu tenho que botar aqui, proximal, antes de chegar o sangue na lesão. Porque se eu boto depois, eu aumento o sangue venoso, o retorno, e aumento o sangramento arterial, não vai adiantar. 5 a 8 centímetros antes. Evitar áreas de articulação, motivos óbvios. A articulação não prende direito, a gente não consegue fazer uma compressão adequada. Então evita. Então se a lesão é em região próxima de articulação, pula a articulação, tá? E tem que anotar o horário de início, porque quando você for passar para a pessoa que vai depois, se você está no atendimento pré-hospitalar, ou se você está no intra-hospitalar e vai levar esse paciente para o centro cirúrgico de urgência, você precisa saber quando você colocou o torniquete, tá? Para a gente anotar o horário de isquemia. Quando a gente vai falar de um paciente que não resolve com torniquete, a gente pode colocar o segundo torniquete. É autorizado colocar o segundo, se o primeiro não foi suficiente para segurar aquele sangramento. Vamos olhar na prática aqui numa questão. Essa questão da USP de São Paulo de 2024, eu trouxe ela de forma proposital do ano de 2024. O ATLS-11 surgiu em 2025, mas lá atrás os caras já estavam cobrando isso. Ele já estava perguntando para você, assim, tem um paciente de 18 anos que foi vítima de um ferimento em membro superior direito, conforme essa imagem abaixo. Olha aí a imagem comigo. Não dá pra gente ver, ele propositalmente fez uma aproximação maior, assim, mais intensa da lesão, mas parece ser uma região, por exemplo, de axila. E tem uma fitinha ali de sangramento que parece um sangramento arterial. Ou é um sangramento em jato, possivelmente. Não dá pra gente definir com imagem, obviamente. Teria que estar olhando o paciente, tá? Mas parece uma fratura exposta ali. A pergunta que ele faz é: qual é a primeira manobra recomendada que a equipe de atendimento pré-hospitalar deve realizar na cena? Meninos, não vou nem ler as alternativas ainda. Tem um sangramento X, sangramento externo significativo. Preciso controlar o sangramento. Qual é a primeira coisa que eu faço? Qual é a primeira coisa? Primeira de todas, curativo compressivo, compressão direta. A primeira coisa que a gente faz é compressão. Se não resolve com a compressão, a gente vai para o torniquete. Cuidado com esses detalhes, porque às vezes você olha e fala, poxa, talvez até merecesse um torniquete. Ok, mas a primeira manobra que eu faço é tentar controlar. Se eu não consigo, com a compressão direta, aí eu passo para um torniquete. Combinado? Fica aí pra você nunca mais errar isso aí, tá? Essa besteira. Vamos lá. A próxima que a gente vai falar é do A. A de airways, de vias aéreas e colar cervical, tá? Vias aéreas e colar cervical. Quando a gente fala do A, a pergunta que você tem que fazer é: a via aérea, ela tá obstruída? Porque se ela estiver obstruída, eu preciso desobstruir. Porque depois que eu controlei o X, o sangramento, e eu vou pro A, é a segunda coisa que mata mais rápido. É uma via aérea obstruída. E aí, a obstrução podem ser vários motivos. Pode ser uma fratura de laringe, de traqueia, pode ser um corpo estranho, secreção, sangue. Você olha aquele paciente, ele tá desacordado, tem muita secreção na boca, tá? Tá obstruída. E aí a gente tem que fazer a desobstrução. Primeira coisa que a gente tenta é aspirar. Se você tá num pré-hospitalar, você pode usar compressa, tá? Pra tentar limpar e tirar aquela secreção, aspirador. E aí depois a gente vai para as manobras. Vocês lembram das manobras? A gente falava muito disso. A gente fala muito disso. A gente tem a manobra do jaw thrust, da mandíbula para frente, e a manobra do chin lift. Vocês lembram disso? E a gente ainda sempre fala para vocês o seguinte: quando a gente faz a manobra do chin lift, do queixo para cima, a gente tem que entender e lembrar que pacientes que têm lesão cervical, você pode piorar essa lesão.
Então, olha só o que o TLS-11 fez. Não faz mais o chin lift. Porque o risco de um paciente politraumatizado ter lesão de cervical, ele é alto. Se é alto, para que eu vou fazer? Para que eu vou arriscar? Então a gente faz a manobra do jaw thrust, você ainda pode fazer. Mas além disso, a gente pode usar uma máscara como a Guedel. A Guedel, ela entra como um dispositivo para a gente botar e garantir a via aérea enquanto eu preparo o meu material. Já vou só ensinar aqui, a gente vai ter uma aula de via aérea, mas para mostrar para vocês, essa pontinha mais fininha dela, que é a pontinha que vai estar para dentro, a gente coloca ela virada para o céu da boca, arrasta até o fundo da boca e depois a gente vira ela para baixo. É assim que ela é colocada e a gente consegue alocar uma máscara de oxigênio e fazer a ventilação desse paciente enquanto eu preparo para entubar ou para proteger essa via aérea, tá? Se o paciente cospe a Guedel, é um bom sinal que o neurológico dele pelo menos está respondendo, porque esse negócio incomoda pra caramba. Fez tudo isso, continua obstruída, não tem jeito, tem que ser uma via aérea avançada. E ó, criatura, presta atenção numa coisa aqui. Quando eu falo de via aérea avançada, tem que estar medular na tua cabeça que é um tubo inserido na traqueia, com cuff insuflado, abaixo das cordas vocais, conectado a uma fonte de oxigênio. Tubo inserido na traqueia, com cuff insuflado, abaixo das cordas vocais, conectado a uma fonte de oxigênio. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque cai assim. Quando eu tenho um tubo que está na traqueia passando com esse cuff que está lá embaixo das cordas vocais, isso garante que o paciente não tenha refluxo, por exemplo, que broncoaspire com vômito. Tá? E aí a gente tem algumas formas de fazer isso, né? A gente fala da intubação orotraqueal, que é a que mais se fala, assim, que é mais conhecida. Oro pela boca, traqueal, nasotraqueal, a via aérea cirúrgica, que a gente pode falar da cricostomia por punção, por exemplo, da cricotireoidostomia. A gente vai falar mais especificamente disso na aula de vias aéreas. Não te preocupa. Aqui é só para você entender o atendimento inicial. Agora, olha, intubação nasotraqueal, primeiro que a gente não faz, porque tecnicamente ela é mais difícil, tá? Então você não vai, hoje eu quero intubar um nariz. Não, tá? A gente primeiro tenta intubação orotraqueal, tá? Sempre tentar. E mais ainda, que às vezes em prova isso pode pegar você, é o seguinte: se o paciente tiver sinais de fratura de base de crânio, sinal do guaxinim, com olhinho roxo, tá sangrando, saindo secreção pelo ouvido, tem roxo aqui ao redor da orelha. A gente vai falar mais desses sinais. Mas você olha o paciente e ele tem risco de ter tido uma lesão tão grave, uma pancada tão severa, que ele pode ter fraturado a base do crânio, não faz intubação nasotraqueal. Porque se fraturou a base do crânio, a gente pode colocar o tubo no lugar errado. A barreira natural que teria para proteger do tubo não sair do nariz e ir para a cabeça, para o cérebro, ela quebrou, ela não existe mais. Então a gente não pode fazer. Combinado? A gente não faz, tá? Se tem risco de fratura de base de crânio. Coloca esse asterisco aí na tua anotação. Aí vamos lá. A TLS-11, Breaking News, que aqui trouxe. Toda vez que tiver esse símbolozinho aí em cima, já fica atento que são as novidades, tá? Basicamente, eles reforçaram as coisas que a gente falava já, mas antes eles falavam assim: a gente prefere o etomidato para induzir a sedação de um paciente politraumatizado, mas faça de acordo com o seu serviço. Agora eles falam: faça etomidato, faz uma sequência rápida para entubar esse paciente, por conta do risco dele vomitar, porque você não sabe a última hora que ele comeu, mas faz com etomidato, é mais estável. Quando a gente faz, por exemplo, um paciente, a gente vai falar mais disso, mas assim, Propofol, ele pode ter uma hipotensão muito severa. Você piora o quadro geral do paciente. Então faz etomidato. Outra coisa que eles falaram é o seguinte: tenta 3 vezes. Se tu não conseguir em 3 vezes, ou chama alguém mais experiente, ou faz uma via aérea cirúrgica, uma crico por punção. Você lembra daquelas cenas de filme? No Tarantino, que às vezes tem essas coisas, né? Tá lá, a coisa acontecendo, o paciente tá engasgando, não tá respirando, aí alguém vem e joga um uísque, né? Que aí é sempre com uísque, faz um corte assim rápido e caneta Bic na traqueia. Basicamente é isso, tá? A gente não faz assim, obviamente. A gente faz com uma punção mesmo, com agulha. Porque é mais fácil, é mais rápido. Agora presta atenção. É rápido, tá? Porque você só tem 20 a 40 minutos ali conectado com a fonte para você garantir ainda uma certa perfusão. Porque um paciente que só entra o ar, ele não consegue botar para fora o CO2, ele começa a ter outros problemas que a gente vai falar mais em outro momento, tá bom? Mas só para vocês já terem esse sinalzinho aí com vocês. Outra coisa que o TSE trouxe foi: considere drogas vasoativas, DVA,
noradrenalina, por exemplo, se você vai começar uma intubação e vai sedar um paciente que já está hipotenso. Porque se você faz sedação, ele tem um risco de cair, de descer a ladeira mais. Então, se ele vai descer a ladeira mais, já se previna. Olhei para o paciente, ele está muito hipotenso e eu tenho que intubar ele agora e eu preciso de sedação. Começa logo a noradrenalina, começa logo a droga vasoativa, para você ter essa retaguarda, para quando você colocar o sedativo, ele não cair muito. E a última coisa é que eles tiraram a traqueostomia das vias aéreas cirúrgicas. Porque antes a gente falava assim, por exemplo, criança abaixo de 10, 12 anos não pode fazer cricostomia, porque a cartilagem ela é muito molinha ainda, tem risco de estenose de traqueia. Então você pulava direto para traqueostomia ou fratura de laringe. Agora eles falam assim, cara, se tu não pode fazer a cricotireoidostomia cirúrgica, faz por punção. Faz essa que eu ensinei, falei agora pra vocês. Claro, não com a caneta Vick. Mas faz essa que a gente falou aqui. Então, isso são coisas assim que talvez o ATLS 11 traga nas provas, assim, caia pra gente ter essa divergência, tá? Só pra gente já vencer isso aí das diferenças. Tudo bem até aqui? Vamos olhar uma questão. SUS São Paulo de 2023. Considera-se via aérea definitiva no trauma? Antes de ler as alternativas, fala aí pra mim, vai. Fala aí pra mim o que eu ensinei pra vocês agora. Tubo inserido na traqueia, com cuff insuflado abaixo das cordas vocais, conectadas a uma fonte de oxigênio. Procura isso aí nas alternativas. Vamos de baixo para cima? Ó, máscara laríngea, desde que conectada à fonte de oxigênio. Não. Máscara laríngea? Não tá lá abaixo das cordas vocais. Laríngea. Somente intubação orotraqueal, desde que haja tubo com cuff insuflado conectado à fonte de oxigênio. É só a intubação orotraqueal que a gente pode fazer? Falei pra vocês que tem a naso, que a gente não usa muito, mas tem a crico. Somente cricotireoidostomia ou traqueostomia? Ó, quando prova diz pra você somente ou sempre, já bota assim um pontinho pra você desconfiar que aquela questão talvez tenha sido maldosa, tá? Na medicina nem sempre nem nunca, lembra disso, tá? Vamos pra B. Somente a traqueostomia, desde que já pronto. Olha a como tá bonita. Tubo endotraqueal com cuff insuflado conectado à fonte de oxigênio, podendo ser uma intubação oro ou nasotraqueal ou via aérea cirúrgica, como cricotireoidostomia e traqueostomia. Linda! E é assim que cai, tá, meninos, quando a gente cobra esses detalhes. Tem que ter essa atenção. Combinado? Tem que gravar medular. Ó, qual é a outra coisa que a gente precisa avaliar ainda no ar? Falei para vocês que é via aérea mais colar cervical. A coluna cervical desse paciente, ela está protegida? O paciente tem algum nível de alteração de consciência? O paciente, por exemplo, está embriagado? O paciente teve uma lesão traumática no crânio, assim, que você fala com ele, ele está assim confuso, está meio desmaiado, tem dor na coluna, ou tem um déficit neurológico vigente, ou, presta atenção, a cinemática do trauma é muito significativa, o cara caiu de 3 andares. Coloca um colar cervical nele. Tá? Garante a proteção dessa coluna cervical. E meninos, o ATLS 11 ele fala o seguinte: a via aérea é prioridade antes do colar. Porque o que a gente falava no ATLS 10? Coloca o colar e avalia a via aérea. Agora o ATLS 11 faz a via aérea, garante a via aérea e depois coloca o colar cervical. Se for atrasar o seu atendimento, coloca o colar cervical depois de garantir a intubação desse paciente, depois de garantir que a via aérea dele está protegida. E outra coisa que eles falaram foi: vamos botar colar cervical e head block, que são duas espuminhas, não é exatamente espuma, mas como se fosse um isopor mais endurecido, assim, nas laterais, que é aquilo que a gente bota na prancha e aí protege o paciente de fazer esse movimento lateral. Então, protege o colar cervical, que é esse aí, e o head block aqui na lateral. Combinado? Vamos para a questão. ABC, prova da Faculdade de Medicina da ABC, né, Santo André, 2023. Homem de 30 anos é trazido à emergência após acidente de trânsito, apresenta Glasgow 11, escoriações no abdômen e fratura exposta na coxa esquerda, com relato de sangramento ativo, estabilizado com torniquete. O X está garantido. Ao exame, frequência cardíaca de 132, pressão arterial de 80 por 50. Opa, baixinho, né? Frequência respiratória de 28 e saturação de 88%. 88% de saturação. A gente quer 95. 88. E a respiração é ruidosa e superficial.
Meninos, se eu tenho um paciente que o X eu já controlei, qual é o próximo passo no atendimento? Proteger a via aérea. Olha, ele fala pra gente que o sangramento já foi estabilizado. Qual o próximo passo agora que ele tem uma respiração ruidosa? Alternativa A, aquecer o paciente para prevenir hipotermia? Deixa eu deixar ele mais quentinho aqui, né? Não. O que mata mais rápido? X, pois o A. Tomografia? Ah, vamos mudar pra tomografia. Ele fica lá, se conseguir respirar na tomografia, não tem nenhum problema. Imobilizar o membro inferior esquerdo com talas para estabilização da fratura. Já está estabilizado o sangramento. A fratura a gente pode avaliar no segundo momento. Garantir via aérea pérvia com restrição dos movimentos da coluna cervical. Olha que alternativa bonita. Beleza. Vamos olhar reposição volêmica com soluções cristalóides e hemocomponentes para tratar o choque hemorrágico. Meninos, pode ser que ele precise de hemocomponente? Pode. Mas qual a primeira coisa que eu vou fazer agora para esse doente que eu já controlei o sangramento externo? Garantir via aérea com restrição de coluna cervical. Perfeito. Questão muito bem feita do ABC, tá? Entendemos X, entendemos o A, vamos pro B. Quando a gente chega no B, B é de breathing, de respiração. Meninos, o que é que eu quero falar com vocês do B? Como é que tá o tórax? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E quando você fala como tá o tórax, a gente entra naquela semiologia que a gente aprendeu na faculdade de avaliação do exame físico torácico. Tem que olhar a inspeção, olha o tórax do paciente, como é que tá a distensão aqui, como é que tá a expansibilidade, o paciente tá conseguindo respirar, tá igual dos dois lados? Se eu palpo o tórax desse doente, tem alguma crepitação, tem algum barulho? Como é que tá a percussão desse doente, desse tórax? Como é que tá a ausculta? Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Quero que vocês imaginem a seguinte cena. Sala de trauma, um hospital grande, complexo, tem dois enfermeiros com você tá lá de atendendo, tem dois internos, tem um residente da cirurgia que tá ali avaliando o paciente também, tem os técnicos de enfermagem, o paciente está urrando de dor. Nesse cenário, você acha que você vai botar o estetoscópio e vai conseguir ouvir com propriedade? Você vai fazer assim, toque, toque, toque no tórax do doente e vai ouvir com propriedade? Muito difícil, tá? Então, na vida real, às vezes a gente não consegue fazer esse exame físico tão detalhado. Mas, quando a gente está falando de questão de prova, são esses dados aí que vão fazer a diferença para você. Além disso, você tem que olhar a frequência respiratória desse doente. Está aumentada? Se está aumentada, ele está tendo algum grau de dificuldade de respiração que precisa compensar com a frequência respiratória. Como é que está a saturação de oxigênio desse doente? Está caindo? Está estável? Tudo isso vai dar sinais pra gente. Porque o que vocês precisam entender é que quando a gente fala de respiração, a gente tá falando de trauma torácico. E aí tem 5 que eu queria chamar a atenção de vocês, que são aquelas lesões que a gente vai falar na aula de trauma torácico, com detalhes de cada uma, tá? Mas que eu já quero que vocês tenham isso aqui, ó, na cabeça. A gente tem um hemotórax maciço, a gente tem tamponamento cardíaco, a gente tem um paciente com pneumotórax hipertensivo, lesões traqueobrônquicas importantes, lesões da árvore brônquica, e pneumotórax aberto. Tá? Essas são as 5 lesões que a gente mais fala no trauma torácico, que a gente vai especificar lá na aula disso, tá? Porque não ia dar tempo da gente falar tudo hoje. Mas para vocês já começarem a ouvir falar nas coisas, para a gente fazer esse link nas outras aulas, tá bem? Entendendo o B, entendendo o A, entendendo o X do jeito que vocês entenderam, a gente vai pro C, tá? C eu tô falando de circulation, de circulação, de perfusão. Como é que tá a circulação sanguínea desse paciente? Meninos, tenho que avaliar no exame físico desse paciente para pensar na caracterização da circulação, tenho que avaliar a frequência cardíaca, eu tenho que avaliar a pressão arterial desse doente, eu tenho que avaliar pulsos periféricos e o tempo de enchimento capilar. Aperta o dedinho e vê quanto tempo leva. Tá maior que 3 segundos? Ele tem uma frequência cardíaca que está maior do que 100 batimentos por minuto? Ele tem uma pressão arterial que está caindo? Como aquela da questão que a gente viu, 80 por 60, está caindo a pressão arterial? São sinais que a gente tem que chamar atenção para a circulação. Tá? E quando a gente vê alteração nessas coisas aqui que a gente está falando, a pergunta é: onde é que está sangrando? Tem uma frase que eu adoro que a Thalys traz, que é o seguinte: quando você vai procurar um atendimento, um sangramento no atendimento inicial, você vai procurar em 5 lugares: on the floor, no chão, e 4 more, e 4 outros. Então a gente olha para o chão, que vocês já olharam lá no X, né? Tem sangramento no chão. Depois que a gente olha se tem sangramento no chão, outros 4: tórax,
Tá sangrando no tórax? Tá sangrando na barriga, no abdômen? Tá sangrando em um desses lugares? A gente pode usar o IFEST. Se eu penso num paciente que tem um mecanismo muito significativo de trauma, por exemplo, uma facada na barriga, uma facada no peito, um tiro, um acidente de trauma que tem hematomas, a gente pode usar o IFEST. O IFEST é aquele ultrassom que a gente faz na sala de emergência. O IFEST é amigo do cirurgião. Agora, presta atenção uma coisa. O IFEST ele vai mostrar líquido livre. Não necessariamente esse líquido livre é sangue. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, uma lesão de bexiga, por exemplo, furou a bexiga dentro da barriga, vai vazar urina para dentro da barriga. Tem líquido. O FAST vai ser positivo. Mas se eu estou falando de um paciente que tem sinais de choque, tem problemas na circulação, e eu tenho um FAST positivo, até que se prove o contrário, no trauma, todo choque é hemorrágico. Então eu vou pensar que esse paciente, aquilo ali é sangue, tá bom? Outro lugar que a gente vai procurar na pelve, porque a pelve, quando tem fratura de pelve, então a gente testa. Agora tu não vai ficar testando assim, empurrando e puxando. Você empurra uma vez, fez crack na sua mão, já não testa mais. Você já sabe que o paciente tem fratura de pelve. Enrola o lençol, protege, estabiliza essa pelve para a gente conseguir conter esse sangramento. Porque quando a gente fala de fratura de pelve, a gente tem grande chance de sangramento de plexo venoso. E sangra muito, tá? E o outro lugar são os ossos longos. Fêmur, por exemplo, tem uma fratura significativa que está sangrando ali, que pode estar fazendo esse choque nesse paciente. Tem que avaliar esses quatro, tá? On the floor, for more. Algumas pessoas gravam o 4Ps. Peito, pança, pelve, perna. Vê aí do seu jeito como é que você grava melhor, tá? Eu gosto mais on the floor e for more. Pra mim faz mais sentido, tá? Quando você identifica que tem algo sangrando, controla o sangramento. E eu controlo o sangramento e eu preciso repor aquilo que o paciente já perdeu. Repor as perdas sanguíneas. Vamos comigo aqui, ó. Controlar o sangramento, obviamente, vai depender de onde que está sangrando. Se eu posso fazer uma compressão torniquete, eu já fiz lá no X, idealmente. Se você deixou para fazer no C, você está errado. Você fez lá no X. Fiz compressão de torniquete. Eu posso usar ácido tranexâmico até 3 horas do trauma. O ácido tranexâmico a gente vai falar melhor na aula de choque específica sobre ele. Mas ele ajuda a retardar o sangramento. Até 3 horas do trauma a gente pode fazer a dose de ácido tranexâmico. Mais que isso, vários estudos já comprovaram que aumenta a mortalidade, tá? Estabiliza a pelve. Tá sangrando na pelve? Tem instabilidade na pelve? Instabilidade de pelve? Bota o lençol, protege essa pelve. Tá? Avaliar a cirurgia. Paciente chocado, fast positivo, chama a cirurgia geral para avaliar, chama o cirurgião de plantão, tá? Porque esse paciente é potencialmente cirúrgico, tá? Todo paciente politraumatizado, ele é potencialmente cirúrgico. A maioria dos protocolos hospitalares, quem atende o primeiro atendimento, assim, se ele não tem uma sala vermelha, uma equipe de emergência muito boa ali, como vários hospitais, inclusive o hospital que eu fiz residência tinha uma equipe muito boa, às vezes o atendimento vai direto para o cirurgião, ou a gente já é acionado antes mesmo do paciente chegar, tá? Porque precisa ter alguém que olhe para o paciente e fale, ele tá chocado? Cirurgia agora, tá bom? Tem que lembrar disso aqui. Esse conceito de hipotensão permissiva é o seguinte: se eu tenho um paciente chocado, paciente que perdeu sangue, tem alguma coisa sangrando, eu posso permitir uma hipotensão, tá? Para que essa hipotensão ela seja mais tolerável, vou usar essa palavra. Por quê? Quando você tem uma pressão muito alta no paciente que já está sangrando, ele vai perder mais sangue, porque tem uma pressão empurrando mais sangue para fora. E eu entendo que um paciente que está em choque hemorrágico por um sangramento que ainda não foi controlado, eu posso fazer uma hipotensão permissiva até eu ter tempo de levar ele para uma sala de cirurgia, por exemplo, para controlar esse sangramento. Tá bem? Repor as perdas. Quando a gente fala da reposição das perdas, presta atenção aqui, não encharca teu paciente. A gente faz 1 litro de ringue lactato. 1 litro e acabou. Fez 1 litro no pré-hospitalar, não faz mais nada aqui dentro, assim. Faz hemocomponente, sangue para esse doente. Porque se a gente começar a dar muito soro, muito ringue lactato para esse doente, ele vai diluir o pouco de sangue que ele já tem. Então, as hemácias que estavam transportando oxigênio, as plaquetas que estavam tentando ali bravamente ajudar na parada de sangramento, vai ficar diluído, vai ficar todo mundo boiando no ringue, não vai conseguir cumprir o papel. Então, a gente faz 1 litro, não resolveu, a gente vai para os hemocomponentes. E aí eu queria só falar para vocês
do conceito de transfusão maciça. A gente vai falar um pouquinho mais específico na aula de choque sobre os tipos de choque que eu uso o hemocomponente, tá? Mas aqui pra gente ter uma visão geral, entender a transfusão maciça. Meninos, a transfusão maciça é quando o paciente está tão chocado, mas tão chocado que eu preciso entregar muito componente de sangue para ele naquele momento rápido. Então são 10 unidades de hemácia em 24 horas ou 4 bolsas em 1 hora. A gente já considera isso transfusão maciça. E aí eu faço na proporção de 1 para 1 para 1. Uma hemácia, uma bolsa de hemácia, uma bolsa de plaqueta, uma bolsa de plasma. Porque não adianta também entupir o cara de hemácia e não ter sangue, não ter plasma para ela correr. Ou então entupir o cara de plasma e ele não ter plaqueta para parar o sangramento. Então a gente faz na proporção 1 para 1 para 1. Tudo bem? Circulação e choque é um assunto um pouco mais complexo, a gente vai ter uma aula só disso. Mas hoje a gente queria que você tivesse essa visão geral. Para já olhar uma questão dessa do ENAD de 2025, entender assim, ó. Um paciente de 47 anos chega ao serviço de emergência após ter sido baleado no abdômen. Tiro na barriga. Está consciente, mas apresenta sinais de choque hipovolêmico. Ele já falou para você que tem choque. Pressão arterial de 85/50, frequência cardíaca de 130. Tá respirando rápido, tá taquipneico, com 20 incursões por minuto. Apresenta pulso fino e confusão mental. Claramente chocado esse doente. O exame físico tem uma ferida de entrada no quadrante inferior direito do abdômen, sem orifício de saída visível. Já vamos chamar a atenção isso aqui? Foi baleado na barriga. Eu tô vendo que tem uma entrada no abdômen inferior direito, mas não tem orifício de saída. E ele tá chocado. Tem 85/50 de pressão, tem 130 de batimentos cardíacos. E quando a gente continua o exame físico, ele tem dor abdominal generalizada com rigidez muscular e sinais de peritonite. A gente não falou especificamente de trauma abdominal, mas vamos lá. Tiro na barriga, choque hemorrágico, tá? Sinais de choque, sinais de que a circulação dele não está adequada. E você pega na barriga e tem sinal de peritonite, de irritação peritoneal, qual é a conduta mais apropriada para esse paciente? Pensou aí? Eu gosto sempre de fazer assim, meninos, lê o enunciado e pensa na resposta. Se você não tem a resposta, tudo bem, vai lendo para você eliminando. Mas se você já tem a resposta, procura nas respostas o que você pensou. Vamos ler comigo? Letra A. Reposição volímica, lavagem peritoneal diagnóstica, seguida de observação, se a lavagem peritoneal diagnóstica for negativa. Gente, lavagem peritoneal diagnóstica é uma coisa que a gente não faz mais no dia a dia, tá? Hoje em dia a gente tem o FAST. Mas seria jogar líquido dentro da barriga, fazer um furinho, jogar líquido e ver se o sangue, se o soro que você jogou vem com sangue ou não. Se vier com sangue, positivo. A gente não faz mais isso, porque a gente tem o FAST hoje em dia. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tem um tiro na barriga. Eu preciso diagnosticar alguma coisa? Não. Tem um tiro na barriga. Já sei que tem um tiro na barriga. Vamos pra B. Administração de fluidos intravenosos e transfusão sanguínea com posterior reavaliação. Fluidos intravenosos, no plural, sem dizer que foi 1 litro. Transfunde e espera. Cara, se eu tenho um furo que tá saindo sangue nesse furo, se eu encher esse balde, esse recipiente com mais soro, só vai continuar saindo. Eu preciso fechar o furo. Eu preciso corrigir onde está o sangramento, conter esse sangramento. Se eu só fizer reposição, isso não vai resolver o quadro do doente. Tá? Então, B tá fora. C. Tomografia computadorizada de abdômen para avaliar a trajetória do projeto e determinar se ele precisa de cirurgia ou não. O paciente está chocado. Se ele está instável, chocado, eu já nem faço tomografia. É só se ele for para ele morrer na tomografia. Né? Não vale a pena, tá? Não corra esse risco. Exploração cirúrgica imediata por laparotomia para controle de hemorragia e reparo de lesões intraabdominais. Gostei. Gostei dessa. Mas vamos ver a E. O ENARI tem que ter cuidado, tá? O ENAMED. Letra E, realização de ultrassonografia de abdominal focada no trauma, o FAST, legal, e observação na UTI. Não, faz o FAST, deu positivo, mas não tem nada não, deixa aí com o intensivista, ele cuida. Faz sentido, né, gente? Então, quando eu tenho um paciente que tem um sangramento que eu preciso controlar no C, ainda mais com um choque, a gente vai para essa exploração cirúrgica, a gente trata e controla esse sangramento.
Tudo bem? Vocês aguentam ainda mais um pouquinho, será? Que a gente agora vai pro D, tá? O D a gente tá falando de disability, a gente tá falando de avaliação neurológica, de disfunção neurológica. Esse aqui é o famoso, o falado, o famigerado, avaliação do nível de consciência com um negocinho que vocês conhecem como Glasgow. Vamos olhar a escala de Glasgow desse doente. Meninos, o Glasgow, ele vai de 3 a 15, né? Não existe Glasgow maior do que 15, tá? Olho, boca, movimentos. Eu avalio a resposta ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Como é que eu gravo isso? 4 nos olhinhos, 5 na boca, 6 nos membros. Tem gente que fala assim, o que tem dois olhos, duas mãos, é o que é número par. O que a boca é só um, número ímpar. Grava como você quiser, mas precisa saber isso aqui. Se eu tenho uma resposta normal, olho aberto, como a gente está aqui agora, eu espero que você esteja também, né? Mas o olho aberto, a gente tem 4, uma resposta é uma abertura espontânea. Quando eu tenho, o paciente está com o olho fechado, mas você chama, ei, fulano, ele abre o olho, ao chamado, 3 pontos. Quando você chama, ele não responde, mas você faz estímulo doloroso, e aí ele acorda com a dor, abre o olho com a dor e volta a fechar, ele tem 2. Se ele tá com o olho fechado e o olho fechado permanece, ele não tem nenhuma resposta. Se ele não tem nenhuma, a pontuação mínima que eu vou dar pra ele é 1, tá bom? 4. Verbal. Como é que tá a conversa desse doente? Se ele fala com você, a fala dele é orientado, 5. A gente tá aqui conversando, 5. Ele tá falando umas coisas meio nada a ver, assim, meio confundindo as coisas. Bom, eu preciso ir no mercado hoje pra comprar farinha. Tá no hospital. É confusa essa fala. É resposta inapropriada, você fala a ele, fulano, fulano, como é seu nome? Ele fala fogo, fogo, choque, tiro. Resposta inapropriada. 3 pontos. Respostas incompreensíveis, ele faz grunhidos, ele faz sons incompreensíveis. Quando você fala com ele, 2. Ele não emite nenhum som, 1 ponto. 4 olho, 5 boca, 6 motor. Ele obedece, você fala assim, fulano, aperta aqui minha mão. Aperta. Localiza a dor. Você faz um estímulo de dor, ele faz assim, tira a tua mão, localiza a dor. Aí tem 2 termos, tá? Ele pode não localizar a dor, então você faz aqui, ele faz assim pro outro lado, então ele faz um movimento pro outro lado, tipo, não vai na tua mão, ele não localiza a dor, ou ele retira o membro da dor. Pode aparecer dos 2 jeitos na sua prova, tá? Retira a dor ou não localiza a dor. Aí seria 4. Ele tem uma flexão anormal, tem um movimento de flexão, 3. Tem um movimento de hiperextensão anormal, não tem nenhuma resposta motora, 1. Então a gente tinha um Glasgow máximo de 15, um Glasgow mínimo de 3. Aí entra um negócio que às vezes bagunça a cabecinha de vocês, mas a gente vai descomplicar aqui, que é a resposta pupilar. O que é a resposta pupilar? Abrir o olho do doente e jogar uma luzinha para ver se a pupila reage ou não àquela luzinha que você está jogando. Tá? E aí você avalia a ausência de resposta pupilar. O que eu quero que você entenda com isso? Jogou lá a luzinha de um olho, de um lado e de outro. Não respondeu nenhum dos 2 lados, ele perde 2 pontos. Se não respondeu, ele tá pior do que você estava imaginando, então ele perde 2 pontos. Se não respondeu só de um lado, ele perde 1 ponto. Se ele responde dos 2 lados, ele não perde nada. Então, a resposta pupilar é a avaliação da ausência de resposta pupilar. E aí, a gente poderia ter um Glasgow até 1. Posso dizer que o paciente tem um Glasgow 1 por conta da resposta pupilar, tá bom? Para vocês não confundirem esses termos. Mas o Glasgow original, ele vai de 15 a 3. Entrou a resposta pupilar porque a gente entendeu que às vezes a resposta pupilar sinaliza ainda mais gravidade e risco de lesão intracraniana. Entendeu qual é o nível de consciência desse paciente? Meninos, se esse cálculo do Glasgow que vocês fizeram der menos de 8, menor ou igual a 8, esse paciente tem alto risco de queda de base de língua, de não proteger a via aérea. E se ele não consegue proteger a via aérea, é preciso garantir essa via aérea, tá bom? E aí a gente faz a sequência rápida. Sequência rápida,
intubação. Primeira coisa que eu vou tentar, a gente já falou, vocês já sabem, é a intubação orotraqueal. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é, se você tem um paciente com um TCE grave, um trauma cranioencefálico grave, você precisa evitar lesões secundárias. Porque para além da pancada que ele já levou, se o cérebro começa a hipoperfundir, a faltar sangue no cérebro, eu começo a ter outras lesões, isquemias secundárias. Então, meu objetivo aqui é manter a pressão arterial sistólica ali acima de 100 e a pressão arterial média acima de 80 em pacientes com TCE grave. Cara, a TLS-11, a gente já falava disso, a TLS-11 definiu. Se tu tem um paciente com TCE grave, não faz hipotensão permissiva. Porque, ok, eu vou tentar evitar que ele sangre mais, ele tem também uma ferida no abdômen, mas se você faz hipotensão permissiva porque ele tem um choque hemorrágico, vai faltar sangue no cérebro. Você vai ter lesões secundárias. Não pode deixar isso acontecer, tá bom, meninos? Então, olha a pegadinha maldosa de prova, tá? Se o paciente está chocado, tem sinais de choque, e você naturalmente queria fazer uma hipotensão permissiva nesse doente até chegar no centro cirúrgico e controlar, se disser para você que tem trauma crânioencefálico grave, não pode fazer. Combinado? Vamos olhar aqui. Ah, então, profilaxia de crise epiléptica pós-traumática também foi uma coisa que a TLS-11 falou, tá? A gente já falava um pouquinho. O que é que ele entende? Quando você tem um trauma crânioencefálico muito grave, você pode ter lesões intracerebrais que fazem com que o paciente possa desenvolver crises epilépticas. Então, ele já orienta a gente a fazer essa profilaxia, tá bom? Vamos olhar uma questão do Rio de Janeiro. Eita, Lara, eu olhei aí a questão e já vi que é para calcular o Glasgow. É, falei pra vocês que isso cai, e cai assim, cai tipo assim, o Glasgow e o que você faz com esse Glasgow. Calcule, diga. Algumas questões, algumas provas, elas não vão pedir assim, mas uma prova como o SMS do RJ, do Rio de Janeiro, vai nessas maldadezinhas do detalhe, tá? Então tem que saber, tem jeito. Paciente masculino, vítima de acidente motociclístico, não utilizava proteção de capacete no momento do ocorrido. Ó a dica aí já, né, para um TCE. É admitido no setor de emergência apresentando abertura ocular à dor, resposta verbal com sons incompreensíveis e flexão anormal dos membros superiores. Vamos parar aqui? Vamos junto. Abriu a dor. Como é que eu gosto de fazer, tá? Aí você vai achar o teu jeito. Eu gosto de ir do mais para o menos. Então, se abre normal, seria 4. Se abre ao chamado, seria 3. Se abre a dor, é 2. Anota aí, 2 pontos. Resposta verbal com sons incompreensíveis. Quanto é a resposta verbal mais no máximo? 5, 4, 5, 6, né? 6 não lembro, você lembra. 5. Resposta normal, orientada? 5 pontos. Resposta confusa, não sei muito bem onde eu tô? 4 pontos. Respostas inadequadas? 3 pontos. Respostas incompreensíveis? 2 pontos. Guarda aí. Flexão anormal dos membros superiores. Quando eles botam assim, já é para pegar vocês na maldade, porque às vezes vocês confundem qual é a posição da flexão e da extensão, tá? Vamos lá. 6. Normal, obedece comandos. 5. Você lembra o que é? Localizador para tirar. 4. Não localizador, mas retira o membro. 3. Flexão anormal. E aí, deu quanto esse Glasgow? Supletivo, supletivo, quanto é? Quanto é? A gente tem um Glasgow de 7. E se a gente tem um paciente que tem Glasgow menor ou igual a 8, é intubação orotraqueal. Porque o risco é dele ter uma queda de base de língua e impedir a respiração. E você lembra disso. Ele morre primeiro pelo ar, morre mais rápido pelo ar. Tudo bem? Tem que revisar isso várias vezes, meninos, porque isso tem que estar medular na cabeça de vocês. Que cai muito, tá? Respira fundo que a gente já tá chegando no final. Exposição, exposure. Eu vou olhar o resto desse paciente e tenho que prevenir hipotermia, tá? A pergunta que você vai fazer na exposição é: tem alguma outra lesão? E como é que tá a temperatura do doente? São as duas perguntas que eu quero que vocês façam. Você vai olhar dorso e lembrar de mobilizar esse doente em bloco. Chama a sua equipe, chama o interno que estava ali olhando, tudo animado, querendo fazer também alguma coisa. Bota para mobilizar em bloco. Olha o dorso desse doente. Tem alguma lesão? Foi um tiro que entrou? Você tem uma ferida de entrada na barriga? Tem alguma coisa na saída? Olha, olha em bloco, tá? E olha o dorso.
E lembrar de prevenir hipotermia. Aquecimento ativo. Olha o paciente todo felizinho com a mantinha térmica dele. Coloca a manta térmica, protege esse doente da hipotermia. Porque a gente precisa, meninos, evitar a tríade letal. Outro conceito que cai muito na prova, tá? Presta atenção. Hipotermia, acidose metabólica e coagulopatia. Quando junta esses três, muito difícil de você conseguir controlar algum sangramento nesse doente. Isso a gente chama de tríade letal. Dos três, qual é que tu pode controlar no atendimento inicial desse doente? Justamente hipotermia. Então, nunca esqueça disso. Paciente politraumatizado, chegou no E, vai avaliar, mas previne a hipotermia dele. E aí tem um outro conceito que eu já queria trazer para vocês, que é o diamante letal. Porque quando a hipocalcemia entra nesse bolo da tríade letal, quando ele tem hipocalcemia, ele tem uma piora no metabolismo sanguíneo, então ele tem um pior controle do sangramento. Tá? Então a gente tem a tríade letal, que é a mais conhecida, e a gente está falando agora também do diamante, que entrou a hipocalcemia. Tudo bem? Meninos, acabei o XABCDE. Uma coisa que eu já quero falar com vocês é o seguinte, né? Não é uma coisa super linear, tá? Eu tô no X, A, B, aí às vezes eu volto pro X, depende do que o paciente tá ali. Se você chega e conversa com o doente, ele responde: Olá, meu nome é Fulano, eu sofri um acidente de carro em tal hora, não sei o que, eu tava fazendo não sei o que, indo pra. Você já viu que ele tá consciente, você já viu que ele tá falando, a via aérea dele não tá obstruída, e se ele engata numa frase muito longa, como eu engatei aqui na aula e falei um bocado com vocês, você sabe que ele não tem problema respiratório. Então, meio que a gente no dia a dia, na vida real, a gente é mais dinâmico nisso, sabe? A gente já bate o olho e já consegue fazer uma avaliação mais dinâmica. Mas se você esqueceu onde você tá, volta pro X. Se perdeu, volta pro X. Achou lesão? Volta pro X. Faz X, A, B, C, D, E, X, A, B, C, D, E, X, A, B, C, D, E. Deixa isso medular na tua cabeça. Tudo bem? Terminou o XABCDE, paciente estabilizado, protegido, vamos para avaliação secundária. Meninos, dedos e tubos em todos os orifícios. Eu preciso passar sonda vesical nesse doente, controlar a diurese. É assim que eu vou entender se ele está respondendo ou não ao meu volume que eu estou oferecendo, por exemplo, se ele estiver chocado. Toque retal, não pode deixar de fazer, tem sangramento. Eu faço toque retal, tem sangue em dedo de luva, esse paciente está sangrando de algum lugar no reto. E se eu tô falando de paciente, por exemplo, que levou um tiro, ou um paciente que teve um acidente grave de carro, tem uma lesão intraabdominal, eu preciso que esse paciente vá para cirurgia. Tá? Momento do interno brilhar, avaliação secundária. Suturas e curativos. Tem pequenas lesões que eu preciso costurar ali para parar aqueles pequenos sangramentos? Faz os curativos. Depois eu controlo os sintomas também. Fazer analgesia, trauma dói, gente, dói muito. O doente ele tá com fratura, ele tá com muita coisa que tá causando dor. Preciso cuidar disso. Profilaxia de tétano, ver se precisa de algum antibiótico, por exemplo, em caso de fratura exposta. Tá? Sintomático. O paciente pode vomitar, então eu tenho que dar um remédio para vômito. Tudo bem? A gente faz tudo isso. E aí a gente tem a história sampla. Eu vou avaliar os sinais vitais, se ele tem ou não alergias, se ele tem quais os medicamentos que ele usa, qual o passado médico desse doente. Ele já fez alguma cirurgia? Ele já teve alguma doença severa? Líquidos, qual foi a última hora que ele comeu? Qual foi a última hora que ele se alimentou? Como foi o ambiente? Ele estava num acidente de carro que a pessoa do outro carro morreu na cena. Foi um acidente de alto impacto. Essa história é a história da avaliação secundária que eu vou colher depois que o paciente está estável, que eu tô tranquila. Resolveu ali. A Golden Hour já foi efetiva, eu já cuidei de tudo que era potencialmente fatal, eu tenho tempo para avaliar o resto. Aí agora a gente vai tratar esse paciente com toda a avaliação global. Tudo bem, meninos? Acabamos, tá? Vamos só fazer um resumo que eu quero que vocês saiam daqui com isso na ponta da língua. Quando eu vou fazer o atendimento inicial, tem que avaliar, identificar e tratar. Avaliar, identificar e tratar. Na hora que eu identifico uma lesão, eu trato imediato. Tem que lembrar desse X ABCDE na cabecinha de vocês. Tem que lembrar que primeiro eu controlo o sangramento, depois eu avalio a via aérea, controlo a parte da respiração do tórax, avalio os sinais de choque, tem sangramento, controlo o sangramento que foi interno e faço a reposição volêmica necessária. Eu vou avaliar o D, como é que tá o Glasgow, como é que tá a consciência desse doente. Eu preciso entubar agora? Eu preciso manter uma pressão arterial média
alta para ele conseguir ter o mínimo de perfusão cerebral? A exposição desse doente, ué. Avalie se tem alguma outra lesão, proteja da hipotermia. Vocês saindo daqui hoje com isso na cabeça, já é muito bom. Tô muito feliz e sei que vocês vão acertar muita coisa por aí, tá? E olha, a gente tem os slides-chave, a gente vai deixar o link para vocês, que a gente colocou um PDF com esses slides, para vocês depois, se quiserem, assistir a aula de novo, anotar coisas específicas, ou ir fazer questão com o PDF aí anotado, para vocês revisarem, terem esse material sempre que precisar, tudo bem? Pessoal, olha, era isso que a gente queria passar para vocês hoje. Queria agradecer pela atenção de vocês, por terem me acompanhado até aqui. Foi um grande prazer. Hoje eu estou estreando no VRMed e para mim, assim, realmente está sendo um prazer inenarrável. Como eu sempre brinco com meus meninos quando a gente está operando, um prazer inenarrável. E foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Um grande beijo e até a próxima aula.